Não, Pro, a gente não tá vendo, não. Então, porque fala aqui que eu estou apresentando. Tá na tela do A tua Meet. tela a gente já vê. Isso. Aqui deu? Deu. Deu. Agora Perfeito. sim. Pronto. Então, realmente eu não vou enxergar vocês, né? Se vocês quiserem, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? É, eu não sabia, né, que ia para o YouTube, enfim, mas realmente eu estou muito feliz com o convite. A escola é minha casa, né? Eu me formei em 2005, depois eu fiz a residência. Depois eu vou contar para vocês que eu fundei um ambulatório de ginecologia do esporte e eu acho que é muito legal que vocês conheçam, porque a escola também é o único lugar que tem um ambulatório voltado à mulher atleta no país, tá? Então, eu até pedi permissão para a Dani, para minha aula, ela vai ter partes teóricas, mas eu, de certa forma, queria mostrar um pouquinho da minha trajetória, porque, e não é para me enaltecer de maneira nenhuma, mas um pouco para colocar para vocês que eu saí do mesmo lugar, não existia o que eu passei a fazer, e tudo, eu devo tudo realmente à escola e às pessoas que eu conheci aí, tá bom? Então, a Dani já me apresentou, né? Eu sou realmente Tati 68, é assim que eu gosto realmente de ser lembrada, né? E de ser chamada. Hoje, né, quem aí tiver acesso às minhas coisas, essa é uma foto que me representa muito. Eu juntei a medicina, né, com o esporte e eu tenho pós em medicina esportiva, vocês vão ver, mas a minha área de atuação é a ginecologia. E eu realmente acredito muito, né, nessa frase que você é do tamanho do sonho que você sonha, porque tudo começou muito assim, né? Eu faço esporte desde quando eu era pequena, eu venho de uma família de atletas, nadei e joguei polo aquático pelo Pinheiros durante muitos anos da minha vida. Sou casada com o médico do São Paulo, mas sou São Paulina desde sempre. E na escola, né, eu continuei, né, na atlética, nadando e jogando handball. Antes disso, por causa do esporte mesmo, eu fiz um ano de SPM. Eu achava que médico só estudava, que eu não ia poder mais participar de nenhuma atividade esportiva e, enfim, tentei fazer outra profissão, mas acabei voltando para medicina. Durante a atlética, eu continuei sendo, né, como eu falei, atleta, então eu fiz a medicina até 2005, me formei, fiz a residência na escola e no meio da minha residência eu pude também ter a oportunidade de dar menos plantão e fazer uma pós em medicina esportiva. Na época o Semaf era muito próximo da escola e eu acabei fazendo a pós. Isso me abriu inúmeras portas, né? Em 2007, eu fui gerente médica nos Jogos Pan-Americanos do Rio, e foi quando a gente criou o ambulatório de ginecologia do esporte. Esse ambulatório existe até hoje, ele é multidisciplinar, ele tem nutri, ele tem psicólogo, tem as médicas, tem físio, e ele já teve educador físico também. Atualmente a gente não tem, mas a gente também já teve. E aí vocês vão ver que um pouco do cuidado com a mulher atleta envolve tudo isso. Em 2007, o mundo estava voltado à atenção com a mulher. O Colégio Americano de Medicina Esportiva já preconizava a importância da avaliação pré-participação em mulher atleta, reconhecendo que tinham particularidades que eram do sexo feminino, que tinham algumas coisas bem específicas, que eu vou falar um pouquinho para vocês, como a tríade da mulher atleta e a incontinência urinária, e que tinha relação entre o desempenho esportivo e o ciclo menstrual. Além disso, a maioria dos profissionais, né, do esporte e, eventualmente, que lidam com a mulher atleta são homens. Então, por vezes, algumas questões elas eram omitidas ou as meninas mentiam mesmo, relacionado ao aspecto ginecológico, à sexualidade e às alterações alimentares.
Então, passou-se a procurar fazer uma avaliação pré-participação mais voltada ao esporte feminino. A Gineco tem uma abordagem muito particular, né? A gente consegue falar exatamente com a mulher sobre o corpo dela, então isso abriu inúmeras portas. E além da gente falar da parte de prevenção, né? Então, colhão preventivo, pedir os exames, a gente também abordava essas outras questões e como elas se relacionavam à prática esportiva. Sempre primeiro pensando em saúde e acreditando que isso fosse gerar performance. Os protocolos são poucos, mas sempre tinha a oportunidade de se orientar, porque, como eu falei, o assunto era pouco falado. Dentro da avaliação pré-participação, é muito comum a gente ver sendo solicitado uma avaliação médica que envolve os exames de sangue, um eletro ou um teste ergométrico, avaliação ortopédica, porque tem-se medo aí das lesões, a avaliação, essa primeira parte, né, muito voltada à parte cardiológica, por causa do medo da morte súbita, avaliação nutricional e avaliação psicológica. Então, esse era o pacote que todo mundo recebia igual, tanto homem quanto mulher. E aí, o Centro Olímpico, que é um centro de formação de atletas que fica ali embaixo, no Parque das Bicicletas, ele montou uma equipe de medicina esportiva e foi a primeira vez que se teve uma ginecologista na equipe e que fui eu. Fiquei lá de 2008 a 2015, até meu primeiro filho nascer. Então, essa pós, né, que eu acabei fazendo, acabou abrindo portas para mim. Em 2008, eu virava ginecologista do Centro Olímpico, e isso abriu porta para eu tirar meu título, né, em medicina esportiva. Eu tirei o título com a primeira turma de residentes de medicina esportiva. E eu sempre falo que eles são os verdadeiros médicos do esporte, mas que eu tenho uma área de atuação que é a ginecologia do esporte, então a gente trabalha muito, muito, muito juntos. 2010 eu fui para a seleção brasileira de basquete, 2011 eu fui para de judô, e aí o COB me chamou, e eu integro a equipe médica do Comitê Olímpico desde o PAN de Guadalajara em 2011. E lá no PAN, a gente teve a oportunidade de fazer um estudo com as meninas, e a gente conseguiu levantar que entre as 130 atletas que responderam ao questionário, 84% delas referiam sintomas de TPM, tanto físicos quanto de humor. 90%, se vocês perguntassem, tem alguma fase do ciclo em que você prefira competir, elas optariam por algum deles, porque elas tinham a opção de falar, a menstruação não me influencia. 90% tinha alguma influência. E entre as melhores atletas do país, mais de 60% não iam competir os Jogos Pan-Americanos, que só perdem para a Olimpíada naquela fase que elas queriam. E isso abriu para a gente uma oportunidade de novo, dar mais atenção para as meninas. O PAN foi em 2011. Em 2012 eu fui convocada para a Olimpíada, eu fui para Londres, como eu vejo assim, como uma atenção já do Comitê Olímpico em dar um tratamento diferenciado para as meninas, né, para as mulheres atletas. Eu não sei muito o que vocês sabem em relação à história da mulher no esporte, mas na Grécia Antiga tinha um senhor que chamava Pierre de Frédie, e ele falava que a glória de uma mulher deve ser o número e qualidade de filhos que ela produzir. Em relação ao esporte, ela deveria só encorajar os seus filhos a vencer. Além disso, o Pierre de Frédie falava que uma Olimpíada feminina era impraticável, desinteressante, antiestética e incorreta. Eu sempre brinco que a gente não daria bola para esse senhor se ele não fosse, na verdade, o Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin foi quem reviveu as Olimpíadas. Em 1896, ele foi o grande promotor da volta das Olimpíadas, que a partir de então ficaram chamadas como as Olimpíadas da Era Moderna. E isso perdurou por muito tempo. Assim, a gente teve a primeira Olimpíada em 1896, a Maria Lenk foi a primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos em 1932, sozinha, com uniforme emprestado.
A ida dos Santos também foi sozinha para a última Olimpíada que teve em Tóquio, em 64. Então, teve muita mulher importante aí lutando para que as mulheres entrassem nesse panorama. Eu estou falando hoje um pouquinho mais do Olímpico, até porque a gente está, né, prestes aí à Olimpíada, mas no contexto do esporte em geral. Até que em 72, o Nixon assinou uma emenda na Constituição americana falando que homens e mulheres tinham que ter direitos iguais, investimentos iguais, tanto na educação quanto no esporte. E aí, o Title IX, que era como era chamado, foi um grande marco. Para a gente ter uma ideia, em 1908, 36 mulheres participaram das Olimpíadas de Londres. Em 2008, foram 4.700. E esse número só sobe, como eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o Barão de Coubertin. Já era. Londres teve o maior percentual de atletas de mulheres na história das Olimpíadas. Todos os esportes tiveram a presença feminina. Isso inclui esportes que não tinham tradição, como boxe, ou países que não levavam, né, mulheres, como Brunei, Catar, Arábia Saudita. Então, Londres também é um segundo divisor de águas na história da mulher atleta. E aí ficou um grande legado para o Rio. E esse legado ele se manteve. Tiveram grandes potências olímpicas, e aqui, por exemplo, os Estados Unidos, a China, o Canadá, a Austrália, que até tiveram as suas delegações maiores entre as mulheres do que entre os homens. E, de novo, isso se mantém para Tóquio. O número de mulheres que está previsto para competir Tóquio é maior do que no Rio, e se a gente for ver, está batendo mais ou menos 49%. E já tem uma previsão de que Paris será igual. Eu sempre falo assim, não é para competir, né, quem vai mais, mas é só para a gente entender a importância de se conhecer cada vez mais como funciona o organismo feminino. E dentro desse contexto todo, dentro do crescimento da participação das mulheres, aparece aí a ação da ginecologia do esporte. A gente fala muito em atleta, vocês vão ver que eu vou falar toda hora em atleta, mas é importante a gente dar um atendimento diferenciado, independente de nível competitivo, independente se é amador ou profissional, pode ser uma praticante de exercício na academia, ela também vai ter uma busca por melhores resultados pessoais e, eventualmente, ela pode desencadear algumas alterações que eu vou apresentar para vocês. Então, a gineco do esporte, de novo, ela tenta prevenir, diagnosticar e tratar as alterações relacionadas à mulher atleta, a tríade é incontinência. A gente tenta, é uma coisa que eu faço muito, planejar o ciclo menstrual em relação a treinos e competições, para que a gente minimize sintoma de TPM e, às vezes, tente programar a menstruação, fluxo, em relação ao calendário competitivo. Tomando cuidado, que dependendo aí do nível, realmente a gente tem que estar sempre atento às substâncias que são usadas por causa do doping. Muito do que acontece com a mulher atleta vem dos estudos, é reproduzido do estudo do masculino. E a gente tem tentado quebrar cada vez mais isso. Se elas são diferentes, elas têm que ser treinadas de maneira diferente, elas têm que ser atendidas de maneira diferente, cuidadas de maneira diferente. E quando a gente vai falar, não tem nada mais, né, específico do que se entender o eixo hormonal, entender que todo mês a hipófise vai lançar mão do FSH e do LH, que vão estimular os ovários para a produção dos mesmos hormônios que o masculino, mas que na gente vai preponderar o estrogênio e a progesterona. E isso vai fazer com que a camada interna do útero cresça, e se não houver gestação, a gente vai menstruar e começar todo esse processo de novo. Então, quando a gente vê, o primeiro dia do ciclo de uma mulher é quando ela menstrua, aí ela vai entrar numa fase que vai preponderar o estrogênio, no pico do estrogênio, logo após, ela vai ovular, e aí vai preponderar a progesterona, que é nessa fase também que a gente tem a TPM, que seriam sintomas de tensão pré-menstrual. Não engravidou, ela vai sangrar e a gente começa tudo de novo. E para vocês entenderem também que existem
algumas correlações com o ciclo menstrual em que o treinamento ele pode ser adequado. Então, isso aqui é muito generalizado, de verdade, eu nem gosto, porque a gente tem que individualizar quando a gente vai cuidar ou programar o ciclo de uma mulher. Mas existe essa ideia de que na primeira fase aqui, menstruada, é melhor ela treinar mais leve, porque o desempenho é ruim, depois fica super bom, depois moderado, e aí volta de novo. De novo, isso aqui é só um genérico, é mais importante a gente valorizar individualmente, porque tem muita menina que vai chegar e naquele questionário que eu falei, ela vai falar, eu prefiro competir menstruada. Então a gente tem que também respeitar isso. Mas quando essas fases atrapalham a mulher, ou, por exemplo, a própria TPM, seja um dos sintomas, a gente pode lançar mão dos contraceptivos, principalmente os hormonais, para que a gente controle o ciclo dela, tá? E aí, isso vai muito além da pílula. A gente tem o adesivo, a gente tem o anel vaginal, a gente tem o implante, que não é o chip da beleza, tá bom? O chip da beleza, depois, se vocês quiserem, a gente fala, mas ele tem uma substância que é doping, não pode ser usado para atletas, pelo menos que façam exame antidoping. E tem o DIU também. Mas com esses três aqui, pílula, anel e adesivo, a gente consegue programar muito bem o ciclo menstrual dela. E os outros são muito importantes porque a gente não pode subestimar que essas meninas possam engravidar. E se elas engravidam fora de hora, talvez uma carreira aí esportiva possa ir por água abaixo, certo? Só que há outros benefícios também do uso dos contraceptivos. Eles regularizam o ciclo menstrual, melhoram os sintomas de TPM, diminuem o fluxo e diminuem a cólica. Então, indiretamente, a gente pode até ter uma melhora de performance, tá bom? Isso independe se a menina já teve relação, isso independe da orientação sexual dela. Os contraceptivos hormonais, eles têm critérios para serem usados, mas eles podem ser muito, muito, muito positivos aí quando a gente quer minimizar sintomas negativos do ciclo menstrual. E aí, como eu falei para vocês, uma outra oportunidade de estudo, a gente viu que se a gente perguntar, as atletas têm uma fase em que elas preferem competir porque elas referem influência negativa do ciclo menstrual em relação à performance. Não tem como a gente não prestar atenção nisso no nosso dia a dia. Quando uso anticoncepcional, só para vocês entenderem, toda a ciclicidade que a gente tem com o eixo, ela fica estável. A menina reage igualzinho o mês inteiro, tá? Além disso, ela não ovula, então ela acaba não correndo risco de engravidar. E a camadinha interna do útero, ela cresce menos. Se crescer menos, teoricamente, ela também tem menos cólica, tem um risco menor de anemia, principalmente para os esportes de endurance, isso é muito importante, tá? Eu coloquei no slide anterior e acabei não falando, a gente também fica muito atento em relação às doenças sexualmente transmissíveis, e aí só realmente a camisinha que protegeria. Então, isso também é abordado no cuidado das mulheres, como eu falei, da mulher em geral, mas também da mulher atleta. E aí, entre as particularidades, eu queria trazer para vocês a tríade da mulher atleta e uma outra que chama REDS. A tríade, a gente vê assim, ó, ela tem que ter uma disponibilidade energética para que ela consiga menstruar. Se ela gasta mais do que ela consome, essa conta não vai bater. Não batendo, a menstruação dela começa a falhar, tá? Então ela começa a menstruar pouco ou não menstruar. A gente tem que estar atento a isso antes dela entrar em amenorreia, que é ficar 3 meses sem menstruar, a gente pode ter uns sinais antes. Principalmente porque o estrogênio, que é o principal hormônio relacionado à menstruação, ele cuida do osso. E aí essas meninas são super jovens e começam a ficar com o osso fraco, como se fosse na menopausa, tendo maior risco de fratura de estresse. Então, toda menina que tem fratura de estresse, ela tem que ser investigada quanto a outros sintomas dessa tríade.
por mais que a fratura de estresse tenha várias outras causas, mas na mulher atleta a gente tem que ficar atento. Porque muita gente vai achar que a culpa é do treino. Ah, você treina muito. Ah, você é muito magra, o percentual de gordura é baixo. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com volume de treino associado a uma dieta inadequada. Aí essa menina fica com uma disponibilidade energética negativa, o eixo hormonal dela fica alterado. Aí as pessoas falam, a atleta não menstrua mesmo. Não, é porque está faltando estrogênio e isso vai repercutir na massa óssea dela, tá bom? Então, não deixe não de, às vezes até a gente diminui o treino. Se ela não comer mais, você diminui o treino. Mas se você treinar muito e comer bem para isso, ok, tá? A tríade hoje, ela faz parte de um contexto maior que chama REDS, Deficiência Energética Relativa no Esporte. Então, a tríade fala da função menstrual e da saúde do osso. Mas o REDS fala o quê? Olha, se você não tiver uma disponibilidade boa, vários outros sistemas podem ser afetados. O que isso leva na prática? Aumenta seu risco de lesão, diminui sua resposta aos treinos, você perde coordenação, concentração, você tem alterações de humor, tanto para depressão quanto para irritabilidade. E se a gente olhar, ó, tudo parte daqui. Eu sei que tem Nutri, né, assistindo. Não existe, na minha opinião, um atleta sem uma boa Nutri, tá? Só que vocês precisam entender muito dessa continha, tá? Que é fazer com que a menina consuma pelo menos de 30 a 45 quilocalorias por quilograma de massa livre de gordura. Então, isso é super individualizado e que vocês ajustem de acordo com a época de treino delas, tá bom? O REDS também acomete homens. A tríade era só para mulher atleta, porque falava muito da menstruação. O REDS já fala assim: olha, os homens também podem passar por isso, tá bom? Então, quem também não vier tratar de mulher, fica atento na importância dessa disponibilidade energética. A outra coisa que a gente vê no esporte, e eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem físio aqui, né? Olha aqui. Então, ó, essa é a foto dessa menina, tá? A gente tem uma perda urinária que às vezes pode estar associado ao esporte, porque a gente tem, nesse caso, ó, um aumento de pressão intraabdominal muito grande. Eventualmente, o impacto pode vir aqui também, por exemplo, uma corredora, uma saltadora, perdão. E essa aqui é a musculatura do assoalho pélvico. Então, a galera da físio tem que saber conhecer essa musculatura, ela faz parte do core, né? Então, a gente tem o transverso do abdômen, a gente tem os multífidos que ficam aqui nas costas. Opa! E a gente tem o assoalho pélvico, que absorve, além dele sustentar os órgãos, ele absorve o impacto e ele garante a continência urinária e fecal. Então, as atletas, às vezes, elas nunca engravidaram, elas são novinhas, mas elas podem perder xixi sem querer. E a gente não pode achar que isso é normal, tá bom? É comum, mas não pode ser visto como normal. Ó, aqui é um outro exemplo para vocês, ó. Um salto super bonito, mas alguém foi lá e tirou uma foto. Olha aqui, tá? Isso aqui é um jato de xixi. A ginástica é um dos esportes que tem um acometimento do assoalho pélvico super importante, porque elas têm muito impacto. Então a gente tem que tomar cuidado também. Então, tem a ver com nutrição, tem a ver com físio, tá? E quanto mais a gente conhecer tudo isso, a gente consegue fazer prevenção, cuidar da saúde, para aí sim elas terem performance. Então, quando uma atleta chega para mim, por exemplo, numa primeira consulta, eu vou fazer uma anamnese geral, mas eu vou fazer uma anamnese específica. E aí eu consigo saber se ela precisa só da rotina e tá tudo bem com o ciclo menstrual, porque ela pode sim, não ter problema nenhum, ou se eventualmente eu posso ajudá-la, por exemplo, com o planejamento do calendário competitivo. A segunda coisa, a gente passa um questionário para alterações alimentares, que ele é triador para uma avaliação nutricional, e a gente passa um questionário para alterações de incontinência urinária, que ele também é triador para avaliação de uma físio.
Isso faz com que a gente trabalhe, como eu falei lá atrás, com todas as especialidades, tá? Geralmente, quem tem a tríade, quem tem o RED, são pessoas muito perfeccionistas, muito exigentes. Às vezes, o próprio meio, seja o esporte, seja o meio social, exigem esse biotipo magro. Então, isso, às vezes, essa carga é bem pesada. Por isso que também o psicólogo entra na jogada. Então, na avaliação para participação, a gente tem aqui um médico, a gente tem um psicólogo, a gente tem um físio, a gente tem um nutri. Isso aqui é um trabalho multidisciplinar. O que a gente acredita hoje é no trabalho interdisciplinar, todo mundo se falando, né? E no caso da mulher atleta, a gente coloca um gineco, se possível, dentro da equipe, né? Aí todo mundo se fala, tem um outro conceito hoje que fala de transdisciplinaridade, para que todo mundo também saiba um pouquinho um do outro, para que isso aconteça. Então, o Comitê Olímpico acredita nisso, a CBF proporciona isso para a principal e para seleções de base, e com isso a gente acaba dando uma atenção, como eu falei, mais específica, mais especializada para a mulher, não só reproduzindo o que vem do homem. Esse aqui é um questionário que foi minha tese de mestrado, tá? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado agora pela escola também. E aí a gente propôs, vamos fazer algo. Lembra que eu escrevi lá atrás? Faltava protocolo. Então a gente fez algumas perguntas para a gente poder cuidar melhor das meninas. Depois eu passo para vocês se vocês quiserem. E aí, tudo isso, a gente andou de 2012 até 2016, e aí eu fui, né, fiz parte também da equipe médica com o Comitê Olímpico. Eu atendo as meninas de todas as modalidades, então da ginástica, da luta, maratona aquática, futebol, handebol, nado, vela, natação. Então, assim, estou falando isso porque, de novo, eu saí daí, eu tentei uma coisa nova e eu queria muito trazer isso para vocês, tá? De que vocês realmente tentassem e que não tivessem medo de abrir o caminho de vocês. Essa aqui é a nossa comissão médica no Rio. Foi uma experiência sensacional. Viver a Olimpíada em casa foi muito, muito legal. Eu fui voluntária também no Rio. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês gostam de esporte, todos os jogos têm um formulário aberto para voluntários. Obviamente, voluntários médicos, voluntários de todas as áreas da saúde, mas de voluntários mesmo também. Então, fica aí também uma dica de quem tem, de repente, vontade de participar. Na Olimpíada existe um lugar que chama Policlínica. A Policlínica tem todos os serviços para aqueles países que não têm profissionais de saúde ou que às vezes não têm o suficiente. Então eu tive a oportunidade de atender gente de Angola, do Egito, enfim, do mundo inteiro. E aí, só por curiosidade, todo mundo, né? Ai, que será que atendeu, né? Ó, atendi um monte de corrimento, na verdade, principalmente a candidíase, mas que faz todo sentido, porque no Rio estava super quente, estava super úmido, tinha um monte de gente perdendo peso, né, para suas provas. É, a candidíase às vezes é manifestada pelo estresse, tem algumas meninas que têm, então também faz parte, né, do alto rendimento a gente tratar doenças ginecológicas super básicas, tá bom? Tiveram alguns casos mais interessantes, né? Então, uma atleta que se descobriu grávida lá, uma menina já existiu, né? Há um tempo, anos atrás, um cartão de feminilidade, elas precisavam provar que elas eram mulheres e ela achava que ela tinha esquecido o cartão dela. Abuso, né? Teve festa, teve menina que não lembrava o que tinha acontecido. Tive técnicos que quiseram acompanhar o exame ginecológico e que naquele momento talvez eu não tenha percebido, hoje eu vejo com outros olhos que talvez eu tenha presenciado ali, né, um abuso, né, enfim.
E eu atendi pessoas que também não tinham oportunidade de passar no ginecologista, e ali eles tiveram, né? Eu peguei, que era a foto até anterior, uma menina que tinha 35 anos e que nunca tinha ido no ginecologista. Então, são coisas aí que foram muito legais de serem vividas. Então, como conclusão, tá? Eu queria falar para vocês que o aumento da participação feminina nos esportes é uma realidade, né? Quem pensar aí em fazer gineco e gostar, né, de esporte, vou falar vice-versa, né? Quem gostar de esporte, pensar em ser gineco, existe agora a ginecologia do esporte. E quem eventualmente não vai fazer gineco, se quiser tratar das mulheres, como eu estou falando aqui, fisicamente ativas, de qualquer nível competitivo, profissionais ou não, saibam das suas particularidades, tá bom? Não dá para tratar homem como mulher ou achar que os estudos são a mesma coisa. E só para finalizar, de novo, acreditem de verdade que vocês são do tamanho do sonho que vocês tiverem. Eu sei que pode parecer meio brega, mas isso é uma verdade muito, 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 sei lá, funcionou para mim, né? Eu não sei, né? Eu tô velha, né? Eu sou da 68. Cara, motivou para a aula a gente reviver algumas fotos, né? De novo do handball. Olha aqui, a minha amiga até falou, tipo, uma autoestima, olha como eu ia nas festas. Não sei se vocês já ouviram falar, o duatlon parmesão era algo que reunia a galera no meu sítio, a equipe de natação, que era a bagagem que eu tinha, se perpetuou na minha vida. Então, estudem muito, tá? Tratem bem seus pacientes, mas vivam tudo o que vocês possam viver, porque são dessas pessoas aqui que eu recebo hoje indicações no meu consultório, são com essas pessoas que eu troco paciente, são elas que me encaminham e que eu também encaminho. Então, a gente tem que estudar, tem muita coisa nos livros, mas a gente precisa saber se relacionar, tá? E acho que a liga aí, de repente, já por vocês serem multidisciplinares, vocês vão levar muito da amizade de vocês para sempre. É isso. Obrigada. Isso é difícil, mas eu gosto de arte. Estão aí? Sim, estamos todos. Ele está com o microfone fechado, acho que ela está falando, mas está com o microfone fechado. Não, nem eu não tinha aberto ainda. Acho que foi muito legal, assim, né? Acho que é bem incentivador, né, para os alunos, né, verem que onde dá para chegar se a gente se esforçar, né? E eu queria ver com eles agora, né, as questões que eles têm para perguntar, alguma coisa, alguma questão que talvez não foi falado, que eles tenham curiosidade, abrir um pouquinho para eles falarem. Pessoal, se não quiser falar, pode escrever no Forms. Queria só agradecer pela aula aí, foi uma aula ótima, agregou muito conhecimento. É uma área que eu não conhecia ainda, então foi muito bom saber um pouco sobre isso. Quem falou? Rafael? Quem foi que falou? Rafael. Obrigada, Rafael. Eu queria fazer um comentário que eu achei maravilhosa a aula, acho que faz a gente reviver várias coisas e pensar em várias coisas, né? Eu, dentro da minha carreira científica, uma das coisas que eu mais estudo é o sexo feminino, né? É uma das grandes linhas que a gente faz. Eu sou muito do modelo experimental, mas tenho algumas coisas clínicas também, principalmente em filhos hipertensos, filhos diabéticos, eu vou mais para a doença do que para a questão da performance. Mas a realidade que eu acho que tu comentaste, que é muito parecida na questão de que os grandes consensos, eles são feitos em cima de amostras do sexo masculino ou, no máximo, em amostras mistas, né? E isso é algo que, por exemplo, na ciência da doença, já tem sido muito chamado a atenção. Por exemplo, hoje o NIH só aprova projetos no qual tu tem equidade de sexos, ou que pelo menos considere o sexo feminino, né, nas avaliações. E aí, nesse sentido que eu te faço a pergunta, já existe dentro da área do esporte, especificamente do esporte de performance, linhas específicas de apoio a avaliações especificamente do sexo feminino, da resposta da mulher
ao treinamento ou das alterações específicas no sexo feminino, porque hoje existe na ciência algum grau de direcionamento para que se sobrepõe essa defasagem, né, que surgiu na ciência em relação à diferença de sexos muito mais para o masculino do que para o feminino. Kátia, existe sim toda uma preocupação, né, em relação a isso e um grande incentivo. Até uma das principais revistas de medicina esportiva, que é o British Journal, ele incentiva muito as publicações que envolvem o estudo das mulheres. Existe uma dificuldade muito grande na padronização, porque é difícil você padronizar a avaliação do ciclo hormonal, né? Então, existe a dificuldade desde ser sangue ou urina, né? Como a dificuldade de você ter certeza de que aquelas meninas estavam em determinada fase do ciclo, né? Então, eu acho que isso dificulta, isso faz, às vezes, com que o N, né, dos estudos sejam pequenos, mas está crescendo cada vez mais exatamente para gerar esses novos valores de comparação. Nesse sentido, tu acreditas que, a partir do momento que a gente conheça cada vez mais as especificidades da resposta do sexo feminino ao treinamento, isso possa impactar de forma expressiva na performance da mulher? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, na questão da doença, a gente tem a noção hoje que se a gente conhecer melhor a questão da saúde da mulher e das respostas da mulher, tanto a fisiopatologia da doença quanto a resposta aos fármacos, provavelmente o desfecho vai ser melhorado no sexo feminino também, né? Então, existe uma expectativa de que isso possa repercutir, inclusive, porque a gente sabe que, de certa forma, inevitavelmente, na grande maioria dos esportes, a gente espera um desempenho feminino um pouco abaixo, pelas características do sexo feminino. Mas tu acredita que isso possa melhorar índices em função disso também? Não, sem dúvida. Eu colocaria, assim, um pouco diferente, porque eu acho que até essa comparação... Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Eu acho que até essa comparação, sabe, de os resultados vão ser abaixo, é porque você está comparando homem com mulher, entendeu? Então, assim, tem que comparar os resultados das mulheres com das mulheres, dos homens com dos homens, porque toda a fisiologia é diferente mesmo. E eu acho que isso já acontece, tá? Treinadores que sabem como funciona todo esse processo aí de ciclo menstrual, de tensão pré-menstrual, lesões, eles já estão na frente dos que não conhecem na mesma modalidade. Entendeu? Então, isso talvez venha, não sei te dizer se tá como um estudo, uma publicação. Mas na prática, a gente vê que assessorias que têm um treinador, homem, que entenda mais do ciclo menstrual das meninas, ele otimiza os treinos e com isso ele gera performance, entendeu? Cada vez mais quem valorizar isso sai na frente. E Tati, só aproveitando o gancho, é uma curiosidade, eu queria ouvir a sua visão, né? Que é uma médica que trata de atletas, né? Aproveitando, né, que a Kátia está falando das diferenças, né, entre a fisiologia do sexo masculino, do sexo feminino, as diferenças de desempenho. É um tema meio polêmico, mas eu queria perguntar para você a sua opinião em relação aos atletas transexuais, né, que competem, né, com mulheres que competem com homens que competem com mulheres. Você acha que isso tende a continuar? É uma tendência que vai aumentar? Você acha que não, que vai ser modificado? Enfim, queria a sua visão particular. Não, eu acho que as regras ainda estão sendo feitas, né, Dani? Assim, é uma novidade. Eu acho que, de alguma maneira, tem que haver uma inclusão dos trans, homens ou mulheres, no esporte, mas a gente não tem como negar que aqueles que passam pela puberdade têm vantagens fisiológicas que não podem ser descartadas, entendeu? Por mais, eu acho que hoje, quando eles ainda... quando o Comitê Olímpico, sabe? Gente grande, né? Ainda define o masculino e o feminino baseado num único exame, por exemplo, a dosagem de testosterona, isso é muito simplório, entendeu? Tem muito mais coisa envolvida,
em termos aí de fibra muscular, de débito cardíaco. Então, eu realmente acredito que seja uma situação difícil. Acho que o número vai aumentar cada vez mais e a gente vai ter que se esforçar para colocar regras justas para os dois lados, né? Tanto para a inclusão, mas também sem num fair play, entendeu? É isso. Sim. Não, eu pergunto mais, porque eu concordo com você, né? Eu acho que é muito pobre, né? Medir apenas pelo nível de testosterona, enfim, tem mulheres que têm um nível mais elevado e nem por isso elas deixam de ser mulheres, e, enfim, é toda uma discussão em relação à parte de fisiologia. Eu queria ouvir porque, assim, você, né, é uma especialista na área, então eu queria saber a sua opinião. Eu acho que a gente ainda está engatinhando um pouco nisso, e vai... Tem muita coisa envolvida, né? Porque aquele que fica fora também sofre, né? O que, né, é difícil, é uma situação muito, muito difícil. E que não tem como negar, que acaba, como você falou, né? Quem passa pela puberdade acaba tendo suas vantagens, né? Então, eu fico imaginando uma luta, né? Um esporte mais individual, o desempenho, eu acho que, com certeza, principalmente no fato para as mulheres que competiriam com mulheres trans, eu acho que elas se sairiam talvez mais prejudicadas, né? Talvez. Dependendo da modalidade, isso que nem você mencionou aí, uma luta, eventualmente, essa discrepância pode ser perigosa, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar mais, entendeu? Para que mais fatores coloquem essa inclusão de maneira segura e justa. Sim, concordo. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Como eles estão bem calculados, tem um monte de perguntas. Madu, tem pergunta, pode ir na minha frente, senão vou eu. Não tem nenhuma aqui no chat, não. Tá, então deixa eu fazer mais uma. Assim, achei excepcional a trajetória da Tatiana e, inclusive, a mensagem que ela traz de que a gente pode sonhar e que isso é possível, né? E dentro desse contexto do sonho, nós estamos aí há poucos dias de Tóquio, né? Apesar de não ser a tua especialidade, assim, talvez tão diretamente, mas eu acredito que tu esteja também envolvida nessa questão de como é que tu acredita que vai ser, e eu acho que essa é uma preocupação de todos nós, a questão da Covid nesse momento de pandemia, ou seja, tu acha que isso pode, dois aspectos, impactar muito no desempenho das atletas femininas, né, em função de toda a questão do que a gente viveu nesse ano anterior, né, e como é que tu tem a expectativa, e acho que talvez a própria equipe médica que vocês estejam cuidando, né, o que vocês estão fazendo para levar esses atletas o mais protegidos possível, né, e trazê-los sãos e salvos, digamos assim, no retorno para casa. Tiveram algumas exigências do comitê organizador, né? E muito, muito, muito comprometimento do Comitê Olímpico do Brasil, né? Então, todos nós estamos envolvidos nos protocolos. Vão ter 2 médicas especialistas em Covid que vão com a gente na delegação. Os atletas, né, a gente conseguiu aí a vacinação, né, que acho que foi uma coisa importantíssima para a segurança realmente pessoal deles e, obviamente, do povo japonês, né, a gente não pode esquecer disso. A gente vai ser muito testado, tanto aqui no Brasil, e quando chegar no aeroporto, a gente só entra efetivamente no Japão quando o teste deles no aeroporto dá negativo também, né? A circulação vai estar muito limitada, então a gente não está autorizado a andar na rua, a gente não usa transporte público, a gente não vai em restaurantes, a gente não vai em farmácia, a gente realmente vai lá para Vila Olímpica, Jogos, né? Isso para tentar manter a segurança, de novo, do povo japonês e da nossa própria delegação. Algumas coisas são exigências do Comitê Internacional e outras estão sendo preconizadas mesmo pelo COB. A gente acredita muito que vão ter bons resultados, né?
mas que também vai ser uma Olimpíada muito do comprometimento. Porque se eventualmente você se contamina, você pode tirar a sua vaga e do seu companheiro de quarto, entendeu? Então, a logística até disso está sendo pensada. Por exemplo, 2 levantadores não ficam no mesmo quarto, porque se um sair, o outro também sai, né? 2 goleiros, né? Então, assim, vai ter uma mescla que nunca aconteceu, né? Exatamente para se poupar também a delegação, se eventualmente alguém ficar positivo. Se Deus quiser uma Olimpíada única, né? A gente vai chegar em Paris, né? Sem tudo isso, mas eu acho que, de novo, é a persistência aí do sonho olímpico. Eu acho que todo mundo vai com a responsabilidade de tentar não se contaminar, porque teoricamente a gente vai ter, obviamente, gente do mundo inteiro, apesar do não ter público, né, previsto, mas eu acho que existe uma responsabilidade mesmo de também ninguém querer trazer doença de volta para o Brasil. Vamos torcer, né? Sim. Nossa. Torcer. Torcer, né, gente? Meu Deus. Imagina... Nossa, eu fico pensando, que loucura tudo isso, né? Eu fico pensando na logística disso. É uma coisa complicada de se manejar, né? Não, a logística é gigantesca. Essa parte que você falou da mescla dos corpos. Nossa, isso nem passou pela... Não teria passado pela minha cabeça se você não falasse agora. Até isso vocês estão pensando, né? Sim, Dani, tudo. Na verdade, são coisas novas que surgiram agora, entendeu? Então, todo mundo tem o seu companheiro de quarto preferido, mas agora talvez não vá ser, né? Um técnico, um auxiliar técnico, eventualmente não vão dormir no mesmo quarto, porque você não pode perder os dois. Então, são coisas novas que acabaram surgindo. Dentro de, né, várias outras coisas, né, que essa Olimpíada ela é desafiadora, né? A gente tem um fuso horário de 12 horas, a gente tem um verão de 40 graus, a gente tem uma comida, né, que não é a nossa, mas que vai ser proporcionado comida brasileira para os nossos atletas. Então, a logística é gigantesca mesmo. Mas nós vamos fazer valer a pena, né? Trazer medalha, hein? Tomara. Ai, que legal. Ouvindo você falar, dá uma vontadinha, né? De ir, de estar presente no meio de tudo isso. Mesmo nessa loucura toda, né? É um evento muito legal. Olimpíada é Olimpíada, né? Não tem como a gente negar. Bastante pipoca, sofá e, assistam tudo. Que vai ser, acho que a Olimpíada mais televisionada também de todos os tempos, né? Ainda bem que vai ter bastante canal, né? Dessa vez, né? Eu já assisti, teve uma algumas vezes que não foi tão bem televisionada. Essa vai ter que ser, porque não tem o que fazer, né? Mas não pode o mundo público, inteiro, né? Não pode ter público. Exato. Olha, mas muito legal, Tati. Parabéns, mais uma vez, tá? Ontem, por acaso, a hora que você estava falando lá na CBF, eu estava do lado de uma amiga minha que estava assistindo a aula. E aí eu estava te vendo, daí eu te mandando mensagem, desculpa, até falei, nossa, mandei mensagem para ela no meio da aula. Imagina. Mas parabéns. Muito, muito obrigada, tá? Assim, vou repetir, não é da boca para fora falar, para um grupo da escola é muito, muito especial. Obrigada mesmo pelo convite. Não, muito legal, muito obrigada. Você está super convidada a voltar, dar alguma aula de alguma coisa específica que você pode. No retorno das Olimpíadas, ela vai nos trazer um update. Isso, Kátia, combinado. Pode eu ser. Faço uma do que foi. Ah, que legal. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vamos lá, combinado. Bom, e aí, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, né, eu vou, né, a gente encerra por aqui. E só mais uma vez, obrigada, foi muito legal. Muito bom. Obrigada, gente. Pelo menos em vídeo. E muito sucesso lá. Obrigada, Kátia. E aos alunos aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês também podem contar comigo, tá bom? Obrigada pela aula, professora. O pessoal está te agradecendo, falando que a aula foi ótima. Tema muito interessante. Obrigadão. Acho que é isso. Tracatrá para vocês, então.
Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Kátia, aproveitando uns minutinhos que acabou mais cedo, né? Eu estou falando com um amigo meu e, assim, ele me perguntou... Tá gravando ali, será que não é bom a gente parar a gravação? Pode parar. Deixa eu ver aqui. É bobeirinha, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo aqui, vamos ver. Interromper gravação, interromper.